Eu quero ser Senhor, tua extensão, para todos te conhecerem. Vamos à mensagem então nessa manhã, meus irmãos. Repitam comigo: ame a casa do Senhor, trabalhe e lute por ela. De novo, ame a casa do Senhor, trabalhe e lute por ela. Bem, irmãos, os templos evangélicos, eles são considerados a casa de Deus. Os templos evangélicos são considerados a casa de Deus. Por quê? Porque a finalidade desses templos é congregar, reunir, agrupar as pessoas para que elas busquem e recebam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essa é a função da igreja: conduzir os homens a Deus e ensiná-las como andar de acordo com a vontade dele. Porque cremos na vinda de Jesus Cristo, cremos no arrebatamento. Só será conduzido para junto do Pai, à direita de Deus, aquele que andar de modo digno com o Evangelho, de modo digno com a palavra de Deus. Então, a função da igreja evangélica, a maior função é essa. Ensinamos a tomar posse das bênçãos? Sim, tem que ser ensinado. É andar com Deus. Quem anda com Deus tem que ser abençoado. A tomar posse da cura, a ser uma pessoa pacífica, cheia de paz, de alegria, a lutar contra o mal? Sim, porque enquanto a igreja estiver aqui, a luta contra o diabo, ela, meu irmão, é incessante, é constante. A luta contra o nosso maior adversário, que é o diabo, ela é real, ela não é ilusória, não é uma linguagem retórica, não. Ela é real, ou seja, uma utopia. Ela é real, ela é verdadeira. Satanás quer derrubar o povo de Deus. Então a função da igreja é conduzir o ser humano a Deus e ensiná-los a andar com Ele, ensiná-los a resistir o diabo, o pecado e o mundo, e a santificar-se ao próprio Deus. Veja as seguintes definições sobre essa palavra igreja. Nós temos pelo menos 3 definições. A primeira definição para a palavra igreja, nas Escrituras, repita comigo: a comunidade que reconhece o Senhor Jesus Cristo como Supremo, Legislador, Senhor e Salvador. Então é a comunidade que reconhece Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, como legislador, o verdadeiro, único legislador, como Senhor e Salvador. Essa é a primeira definição encontrada para essa palavra igreja. A segunda definição: templo dedicado ao culto cristão. Repita comigo: templo dedicado ao culto cristão. E o terceiro significado, que é um sentido figurado, é conjunto de cristãos unidos pela mesma fé e sujeitos aos mesmos guias espirituais. Vamos lá, repita comigo. Vamos lá. Templo, ou seja, conjunto de cristãos unidos pela mesma fé e sujeitos aos mesmos guias espirituais. Então, a igreja não é só o templo, a igreja é você. Você é a igreja de quem? De Jesus Cristo. Você é a igreja de Deus. Então, tem o sentido literário da palavra e o sentido figurado da palavra. Qual é a necessidade da igreja? Bem, já está estampado. Já até dei essa finalidade da igreja. Enquanto a igreja
sentido figurado, o povo de Deus estiver aqui neste mundo, este povo precisa, irmãos, congregar. O verdadeiro cristão ama congregar. Porque primeiro que é uma ordem de Deus. É uma ordem de Deus não só para Israel, que muitas vezes tinha que ser congregado. Nós temos vários textos na Bíblia, Deus mandando congregar o seu povo, reunir o seu povo, assembleia solene. Como na Nova Aliança, o homem, um dos homens mais usados por Deus no Novo Testamento, ele deixou escrito em uma das suas cartas o seguinte: não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns. Quer dizer, esse costume não é para ser seguido. Você deve conhecer muito crente aí que não quer saber de vir à igreja. A frequência dele, a casa de Deus, é mínima. E tem aquele, não, fulano, a gente pode buscar Deus em casa mesmo. Eu não vou na igreja, tem gente que fala com orgulho, eu não vou à igreja assiduamente, mas em casa eu busco Deus. Você pensa que eu não busco? Aliás, tem até o missionário R. Soares, o missionário RR. Eu assisto ele todo dia, eu não estou na igreja, mas estou em casa. Tá certo? Diga para a pessoa do seu lado, não siga essa inspiração. Mas de jeito nenhum, meu irmão. O verdadeiro seguidor de Cristo ama estar ao lado dele. E quando você vem à casa de Deus, você sabe que a proporção para você, irmãos, a probabilidade de você estar mais perto de Deus é maior. Por quê? Que na igreja vai ter um guia, que vai te incentivar, que vai te motivar, que vai te orientar, que vai te instruir. Em todos os sentidos. Por exemplo, se vai fazer o louvor, quem faz o louvor tem que entender que ele está conduzindo o povo a Deus. Ele primeiro tem que estar com Deus, ele tem que adorar a Deus, ele não tem que chegar aqui para cantar. Vou cantar uma música, irmãos. Você é meu amigo de fé, meu irmão camarada. Não. Ele não deve estar aqui para cantar, ele está aqui para adorar, para louvar. E ele tem que perceber o povo, conduzir o povo a Deus, em espírito e verdade, para a igreja se envolver. Ainda que alguém chegue triste, desanimado, ali o que está regendo, que está ministrando louvor, está tão envolvido com Deus, que o outro acaba se envolvendo também. A mensagem, o pregador tem que ser motivado, o pregador tem que estar em comunhão com Deus, para dar aquela palavra que levante. Todo culto tem que ser assim. Você vem para a casa de Deus, ainda que você venha se arrastando, desanimado, angustiado, você se entrega a Deus e Deus faz a obra, Deus faz a diferença. Na sua casa não é assim. Na sua casa não tem um pastor lá te conduzindo toda hora, você tem que ler a Bíblia, você tem que fazer isso. São poucos que têm esse privilégio. E mesmo que tenha um profeta, não tem honra na sua própria casa, às vezes o profeta vai falar com seus familiares, e lá vem o chato com esse negócio de Bíblia. Lá vem o chato com esse negócio de oração. Infelizmente, o próprio Jesus falou isso, um profeta não tem honra na sua própria casa. Nem todos ouvem o profeta dentro de casa. Muitos aqui gostariam de ter um profeta. Quem gostaria de ter um pregador dentro da sua casa? Né? Então você tem que vir na igreja, que você não tem. Você tem que vir para a casa de Deus. E mesmo que tenha, tem que congregar. Eu tenho a minha família. Minha esposa tem um pastor do lado dela. Meus filhos têm. Mas eles estão aqui para buscar Deus também. Eu estou aqui. Não estou só dando, estou recebendo também. Então, essa congregação, ou seja, esse desejo de congregar, tem que ser constante, sempre ativado, irmãos, em nós, o prazer de estar na casa de Deus. Isso é para o verdadeiro cristão. Então a igreja tem que congregar. E como a igreja tem que congregar, o templo, igreja, templo, casa de Deus, precisa ser sustentada. Ela não pode, irmãos, cair em ruína. Se o povo de Deus não amar a casa do Pai, a casa de Deus, e não lutar por ele vai cair em ruína. O templo de Deus cairá em ruína. A casa de Deus cairá em ruína.
E se a casa de Deus cai em ruína, a igreja, o povo, também sofrerá, também padecerá. Nós encontramos isso, irmãos, lá no livro de Ageu, no capítulo 1. Veja com o pastor Luiz aí. Ageu está no Antigo Testamento. Nós encontramos aí o seguinte: está antes de Malaquias, de Zacarias. De trás para frente fica mais fácil. Você abre em Mateus, aí você vem passando, né? Mateus, Malaquias, Zacarias. E antes de Zacarias, pronto, está aí, ó. Olha o dito cujo aí, ó. Ageu. Ageu está depois de Sofonias. Nós vamos pegar o capítulo 1, meus irmãos, de Ageu. Capítulo 1, versículo 1, está escrito da seguinte forma. Posso ler? Sim ou não? Então vamos lá, vamos à leitura. No ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, não é o Josué substituto de Moisés, tá? Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser o quê? Edificada. Quando chegava, irmãos, o momento de contribuir com a casa de Deus, ele sempre dizia: agora não, ainda não é o tempo. Deus já tinha ordenado isso para eles, que eles tinham que trabalhar pelo templo. Eles tinham saído do cativeiro, Deus os permitiu voltar para a terra deles, Jerusalém, com a seguinte ordem, a primeira ordem: edificar a casa do Senhor. E eles voltaram, e foram nessa fé, vamos edificar a casa de Deus, e foram mesmo. Mas quando chegaram lá, cada um correu para edificar a sua própria casa. E muita gente tem feito isso. Quando vai separar o dízimo, mas não tem que pagar isso aqui. Quando vai separar aquela oferta que Deus até deu, Deus tocou no coração, não vai dar para dar essa oferta agora não. Depois eu cumpro com esse voto. Depois eu dou essa oferta. Mês que vem eu dou o dízimo. Está sempre dando prioridade às suas necessidades do que às necessidades da casa de Deus. As necessidades da obra de Deus. Era isso que eles estavam fazendo. Eles mesmos diziam que não era tempo de edificar a casa do Senhor. Versículo 3. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Vocês edificam, vocês ornamentam a casa de vocês, enquanto que o templo, a casa de Deus, está deserta. Diga para a pessoa do seu lado: a casa de Deus não pode ficar deserta. Para ela não ficar deserta, você tem que estar presente. Você tem que comparecer. A casa de Deus, se você não vier, ela fica vazia, pessoal. E se você não vem, ela também não vai ter o seu sustento. A sua ausência na casa de Deus contribui para que a casa do Pai fique deserta. Você tem que entender isso. Você é essa igreja. Não são os ímpios. Os ímpios ainda vão se converter e virão, mas o convertido é você. Quem segue a Deus é você. E aqui é o lugar das ovelhas estarem reunidas. A casa de Deus não pode ficar esquecida. Não podemos esquecer dela em nenhum sentido. Temos que estar sempre lembrando dela. Versículo 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, ou seja, examinem a vida de vocês. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém o quê?
se aquece. E o que recebe salário num saquetel furado. Botar dinheiro em bolso furado, meu amigo, é só prejuízo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Então, quando nós amamos e cuidamos da casa de Deus, estamos glorificando a Deus. Deus olha para você: olha, meu filho, com tanto carinho, se dedicando pela minha casa. Zelo, amor pelo templo de Deus, pela casa de Deus, preocupação com o bem-estar da casa de Deus e também com aqueles que se dedicam ao serviço do Senhor. Você tem que se preocupar conosco, você tem que orar por nós, você tem que interceder pela nossa família, você tem que orar pelo missionário R.R. Soares, pela esposa dele, a irmã Madalena, os seus 5 filhos. Você tem que orar pelos pastores, pastor Jaime, que está à frente, junto com o missionário, e muitos outros. Tem que orar por mim, pela minha família. Vocês têm que se preocupar com a gente, pessoal, no sentido de estar orando por nós e nos ajudando a cuidar desse templo, a cuidar dessa obra. Porque se um pastor cai, de acordo com a Bíblia, derrube os pastores e as ovelhas, se dispersarão. Diga para a pessoa do seu lado: os pastores e todos que estão à frente da obra de Deus não são super-heróis. Nós não somos super-heróis. Nós não somos, irmãos, de outro mundo. Nós somos iguais a vocês. Iguais. Então tem que se preocupar, tem que trabalhar, tem que lutar, tem que amar a obra de Deus, lutar por ela, amá-la, se preocupar com o bem-estar da casa de Deus em todos os sentidos. Não é idolatrar, mas cuidar, ter zelo, fazer-se presente, volumoso. O que mais eu posso fazer pela casa do meu Deus, pela obra do meu Deus? Aquele que faz isso está honrando a Deus, porque se o templo existe para, irmãos, conduzir o povo ao próprio Deus, ensinar o povo a andar com Ele, será que Deus não quer o bem-estar da sua igreja? Sim ou não, pessoal? Sim ou não, igreja? Sim, é só dizer sim ou não, não tem dificuldade para isso. Se Ele quer o bem para a casa dele, irmãos, aqueles que lutam por essa casa, por essa obra, Deus honra, porque Ele está sendo honrado. Eu honro os que me desonram serão desmerecidos. E aqui Israel não estava honrando a Deus, por isso eles estavam semeando, colhendo pouco, comiam, não se fartavam, bebiam, ficavam sedentos, vestiam-se, não era o suficiente, não se aqueciam, tudo que eles recebiam perdia, era um desperdício, era como colocar num saco furado. Continuando aí, mais adiante, no versículo 9: olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e a cada um de vós corre a sua própria casa. Aquilo que sobrava eles levavam, e Deus não recebia aquela atitude deles. Deus não recebia, Deus virava a sua face para o que eles estavam oferecendo. Por que Deus fazia isso? Porque eles não estavam priorizando. A questão da casa de Deus ficava para segundo plano. Se der, eu levo a minha contribuição. Se der, eu levo a minha oferta. Se sobrar, eu vou observar, vou ver se dá para dar o dízimo. Levava e Deus não recebia. A casa estava em ruína e o povo também. O templo em ruína, o povo não estava sendo bem sucedido. Continuando, versículo 10. Por isso, retém os céus, o vale,
a terra retém os seus frutos. E fiz via seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Maldição. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Repita comigo, e temeu, mais forte, e temeu o povo diante do Senhor. Isso foi bom, pelo menos o povo teve o temor. O povo teve aquela reverência pela pessoa de Deus. Diz o versículo seguinte, então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz quem? Então, repitam, Deus é com todo aquele que se prontifica a amar e lutar pela sua obra. Deus será com essa pessoa. Quando o povo acorda, desperta para fazer a vontade de Deus, Deus é com ele. Dificuldades vêm. Problemas surgem. Alguém sempre aparece querendo puxar o seu tapete. Aparece, mas não importa. O Senhor está contigo. Porque você tem um alvo. Lutar pela causa dele, pela obra dele, e Deus se satisfaz disso. Versículo 14, finalizando aqui Ageu. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario. Levante a mão assim para o alto e diga, mas diga com fé, meu Deus, como o Senhor despertou e levantou o espírito dos seus servos e do seu povo para trabalharem na casa do Senhor, lutarem por ela, amando-a, dedicando-se a ela, Senhor, levanta, desperta o meu espírito com a mesma finalidade. Amém. Eu quero ser Senhor, tua extensão, para todos te conhecerem.